Em um tempo de guerras, de homens armados e corações em chamas, um homem escolhido por Deus estava prestes a cometer um erro fatal. Ninguém da casa de Nabal escapará com vida. Mas uma mulher, sem espada, sem título, se colocou no caminho da ira. Não derrame sangue sem causa. O Senhor fará de ti uma casa firme. A história de uma mulher que parou um exército. Com apenas uma palavra. Você precisa conhecer Abigail. No calor impiedoso do deserto, onde o sol queima a pele e a poeira cobre os pés de homens cansados, uma história se desenrola. Uma história de tensão, poder e uma mulher cuja voz foi mais forte que uma espada. Este não é um conto qualquer. É um capítulo real da história de Israel, onde o destino de muitos foi suspenso no fio de uma decisão. Davi, o ungido de Deus, ainda não era rei. Fugindo como um foragido, era caçado pelo rei Saul, refugiando-se entre cavernas e montanhas. À sua volta, apenas a lealdade de um pequeno exército de homens, leais, mas cansados. O profeta Samuel havia morrido, em Samuel 25, versículo 1. E com ele, parecia ter ido embora toda a direção profética da nação. A tensão era palpável, um passo em falso, e sangue seria derramado. Mas o que aconteceria se o homem escolhido por Deus para governar Israel deixasse que a ira tomasse conta? E se, em vez de esperar pelo tempo de Deus, Davi escolhesse a vingança? É nesse ponto da história que entra uma figura improvável. Uma mulher inteligente, sensível, corajosa. Seu nome, Abigail. E é ela quem, com palavras brandas e coração firme, muda o destino de um povo. Porque, às vezes, as guerras mais perigosas são evitadas com um gesto e uma voz serena. Davi estava vivendo entre sombras. O homem que derrotara o gigante Golias agora caminhava entre rochas e cavernas, longe de sua casa, longe do trono que Deus havia prometido. Fugindo do ciúme do rei Saul, ele vagava com seus homens pelo deserto de Parã, sobrevivendo entre o calor escaldante do dia e o frio cortante da noite. A esperança era sua única armadura. Logo após a morte de Samuel, o profeta que ungiu Davi diante de seus irmãos, a sensação de orfandade espiritual tomou conta do povo. A liderança parecia perdida e o escolhido por Deus se encontrava isolado, escondido, mas ainda ativo. No deserto, Davi e seus soldados ofereciam proteção aos pastores locais, vigiando os rebanhos e evitando roubos, sem jamais exigir pagamento. Entre esses pastores estavam os servos de um homem rico chamado Nabal. Durante as festas de Tosquia, Davi envia 10 jovens com um recado respeitoso e pacífico, esperando apenas reconhecimento e alguma provisão como sinal de gratidão pelo serviço prestado. Paz seja contigo e com tua casa. Temos guardado os teus pastores, nada lhes faltou. Agora peço-te, dá o que tiveres à mão aos teus servos.
E Samuel 25, versículos 6 a 8. Mas Davi não estava apenas pedindo comida. Ele buscava respeito, humanidade, um sinal de que, mesmo em tempos de luta, havia honra entre os homens. O coração de Davi, no entanto, estava frágil. O cansaço pesava sobre seus ombros. A espera pelo trono se arrastava. E mesmo cercado de homens leais, a solidão de quem carrega um chamado e não vê o cumprimento corroía sua alma. Essa fragilidade emocional, que qualquer um de nós poderia sentir, preparava o terreno para uma resposta impensada. E então, a recusa. A resposta de Nabal seria mais que uma simples ofensa. Ela seria o estopim. Davi, o homem segundo o coração de Deus, estava à beira de fazer justiça com as próprias mãos. E quem poderia culpá-lo? Até os mais fortes têm seus limites. Se você está gostando dessa história real, comente um amém agora e se inscreva para não perder os próximos capítulos. Vamos juntos até o fim dessa jornada. Na região montanhosa de Maom, vivia um homem que possuía terras vastas, rebanhos incontáveis e riqueza além da média de seu tempo. O nome dele era Nabal, e esse nome, que em hebraico significa insensato, era mais que um rótulo. Era um retrato fiel do seu caráter. Nabal era casado com Abigail, uma mulher de beleza discreta, mas de inteligência rara. Enquanto ela transbordava sensatez e discernimento, ele era duro, grosseiro e egoísta. Com o coração cheio de orgulho, Nabal ignorava os princípios de hospitalidade e gratidão tão caros ao povo hebreu. Quando os servos de Davi chegaram, trazendo uma mensagem de paz e pedido de ajuda, Nabal sequer considerou os feitos daquele homem. Em vez disso, zombou, desprezou. Com desdém, lançou palavras que feriram como flechas. Quem é esse Davi? E quem é o filho de Jessé? Hoje em dia, há muitos servos que fogem de seus senhores. E Samuel 25, versículo 10. Na visão de Nabal, Davi era apenas mais um rebelde sem causa, um ninguém. Mas essa cegueira não era apenas pessoal, era espiritual. Ele ignorou os sinais, desconsiderou a reputação de Davi e, mais do que isso, desrespeitou a providência de Deus. Era comum, entre os hebreus, retribuir com generosidade os que guardavam seus bens no campo. Nabal quebrou esse código e, ao fazer isso, lançou a semente de um confronto inevitável. Enquanto os servos retornavam para contar a resposta de Nabal, algo se agitava dentro de Davi. O orgulho ferido, a injustiça gritante, a memória dos dias em que ele poupava os homens daquele mesmo tolo. O insulto foi mais que palavras, foi um desprezo à honra. O público que ouve essa história começa a sentir o mesmo. A tensão cresce. A pergunta se impõe como uma espada erguida no ar. O que acontecerá agora? Fique com a gente até o final, porque há uma revelação que vai te surpreender. As palavras de Nabal chegaram até Davi como um golpe traiçoeiro. E ele, homem de guerra, de coragem, de fé, sentiu o peso da humilhação, o calor da vergonha queimando o rosto, a dor de ver sua bondade pisoteada. Durante semanas, talvez meses, ele e seus homens protegeram os rebanhos de Nabal dos ataques de saqueadores. Não uma ovelha sequer foi tomada. E agora, como pagamento, recebia desprezo. A resposta foi rápida e foi violenta. Cada um cinja a sua espada. E Samuel 25, versículo 13. Davi se levanta. Seus homens obedecem sem questionar. 400 armados partem com ele rumo à vingança. Apenas 200 ficam para guardar os pertences. A trilha do deserto agora carrega o peso da ira. O que se ergue nesse momento não é o coração do rei que compunha salmos para Deus. É o homem cansado, ferido, pronto para resolver com o fio da espada aquilo que a honra não resolveu com palavras. E então, Davi faz um juramento.
Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar com vida, até o amanhecer qualquer do sexo masculino da casa de Nabal. E em Samuel 25, versículo 22. A fúria dele não é apenas reação, é promessa, uma sentença selada pelo nome de Deus. E aqui mora o perigo, porque mesmo os escolhidos podem tropeçar quando se esquecem do que os separa dos comuns, o controle sobre o próprio coração. Davi, o futuro rei, estava prestes a cometer um massacre. Não por justiça, mas por orgulho. O cenário estava pronto. A espada já estava desembainhada. O sangue já podia ser sentido no ar seco do deserto. E o relógio de Deus contava os segundos. Mas o céu, que tudo vê, ainda teria uma última carta. Uma mulher montada em um jumento. Um gesto, uma voz, um freio para a destruição. Enquanto os homens de Davi marchavam sedentos por vingança, na casa de Nabal, o silêncio era apenas aparente. Mas entre os servos, havia quem enxergasse com clareza o que estava prestes a acontecer. Um deles, leal e sensato, corre até Abigail. Ele sabia que só ela poderia fazer algo. Com palavras diretas e urgentes, o servo descreve tudo. Davi mandou mensageiros do deserto para saudar o nosso Senhor, e ele os tratou com grosseria. Esses homens foram muito bons para conosco. Guardaram-nos dia e noite enquanto estávamos com os rebanhos. E Samuel 25, versículos 14 a 17 em resumo. Abigail ouve, e ela entende. Com a rapidez de quem sabe que cada segundo conta, ela toma uma decisão que mudará destinos. Sem consultar Nabal, pois sabia que seria inútil, ela age, não com impulsividade, mas com estratégia e coragem. Ela ordena poste a preparação de uma oferta generosa. 200 pães, 2 vasilhas de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos tostados, semi-bolos de uvas passas e 200 bolos de figos, tudo colocado sobre jumentos. Ela não carrega apenas alimentos, carrega uma mensagem, um apelo por paz, uma ponte entre o orgulho ferido e a justiça divina. Abigail parte com seus servos à frente. Ela mesma monta um jumento, sua figura cortando a paisagem desértica como uma nota de esperança entre ecos de destruição. Seus olhos fixos no horizonte, onde a cada minuto a fúria de Davi se aproxima. Ela vai ao encontro de um exército, de um homem furioso, de um momento que pode mudar tudo. E ela vai sozinha. O sol estava se pondo, tingindo o deserto com tons dourados e rubros, quando Abigail viu, ao longe, a poeira levantada pelos passos de 400 homens. À frente deles, um rosto determinado, os olhos acesos de ira. Davi vinha como uma tempestade, mas ali, entre o pó e o silêncio, uma única mulher se preparava para enfrentá-lo. Não com lanças, mas com palavras. Quando o exército se aproxima, Abigail desce do jumento e se prostra com o rosto em terra diante de Davi. Um gesto de humildade, de sabedoria, de entrega. Sem medo, sem hesitação, ela toma para si uma culpa que não era dela. Ah, meu Senhor, caia sobre mim a culpa. Permite, pois, que a tua serva fale aos teus ouvidos. 1 Samuel 25, versículo 24. Aquela mulher, ali no chão, falava com mais autoridade do que qualquer guerreiro armado. Suas palavras são um cântico de sensatez, um lembrete de quem Davi é, de quem Deus o chamou para ser. Abigail não apela à emoção, apela à missão divina. O Senhor certamente fará casa firme ao meu Senhor, porque meu Senhor peleja as batalhas do Senhor, e o mal não se ache em ti por todos os teus dias. 1 Samuel 25, versículo 28. Ela não tenta convencer Davi de que Nabal não merece punição. Ela o lembra de que Davi não merece carregar sangue inocente em suas mãos. Que o trono que o espera não deve ser manchado por um ato impensado. Quando o Senhor fizer ao meu Senhor todo o bem que já tem prometido, então não terás em ti motivo de pesar, nem remorsos, por teres derramado sangue sem causa. 1 Samuel 25, versículos 30 a 31. A tensão que tomava conta do ar
começa a se dissipar. Os soldados param. Olhares se cruzam. As palavras de Abigail quebram o silêncio como uma lâmina de luz em plena escuridão. E Davi, aquele que havia erguido sua espada contra gigantes, agora abaixa a cabeça, tocado, convencido. Ali, entre as pedras do deserto, a voz de uma mulher desarmou a vingança de um rei. Se você chegou até aqui, permaneça conosco até o fim, porque ainda há uma revelação que vai te surpreender. Davi permaneceu em silêncio por alguns instantes. O vento do deserto soprava entre as pedras, mas dentro dele, algo muito maior estava acontecendo. Uma batalha invisível, não contra homens, mas contra si mesmo. E então ele falou. Sua voz, antes carregada de fúria, agora transbordava alívio e reverência. Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. 1 Samuel 25, versículo 32. Ele olha para Abigail, ainda ajoelhada, e reconhece. Ela foi a mão de Deus no momento certo, uma resposta às suas próprias orações, uma muralha entre ele e o erro que quase cometeu. E bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. 1 Samuel 25, versículo 33. Davi aceita os presentes trazidos por Abigail, mas, mais do que isso, aceita a correção. Ele não vê fraqueza em sua mudança, vê força, porque reconhecer um erro antes de cometê-lo é sabedoria rara. E ouvir uma mulher, em um tempo dominado por vozes masculinas, é nobreza verdadeira. Ele a despede em paz, com honra, com gratidão. E assim, o sangue não foi derramado. A tragédia foi evitada. Não pela espada, mas pela palavra. Aquele que seria rei aprendeu que liderança verdadeira também se revela quando se escuta, e que a sabedoria de Deus pode vir pelas mãos de quem menos se espera. Abigail retorna para casa ao cair da noite. A tensão do encontro com Davi ainda pulsa em seu peito, mas o pior foi evitado. Ao chegar, encontra Nabal entregue ao vinho, celebrando com um banquete luxuoso. Digno de um rei, inconsciente, desavisado, insensato como sempre fora. Ela observa, silencia e espera. Na manhã seguinte, quando o efeito do vinho se dissipa, Abigail conta tudo, cada detalhe, como esteve diante de um exército, como impediu o massacre, como salvou a casa inteira de uma destruição certa. Nabal não responde, seu rosto empalidece, seus olhos se arregalam. O texto sagrado diz que o seu coração se lhe morreu dentro do peito, e ficou ele como pedra. 1 Samuel 25, versículo 37. 10 dias depois, a mão do Senhor pesou sobre ele, e Nabal morreu. Davi, ao saber da notícia, não celebrou, mas reconheceu a justiça de Deus. Bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da minha afronta das mãos de Nabal. 1 Samuel 25, versículo 39. Então, com sabedoria e honra, Davi envia mensageiros a Abigail, mas desta vez não para buscar pão, e sim para fazer um pedido surpreendente, que ela se torne sua esposa. Abigail, a mulher que salvou seu povo com palavras, aceita. E assim, entra não apenas na casa de Davi, mas na história de Israel. Ela não nasceu rainha, mas se tornou, pela coragem, pela sabedoria, pela fé. No fim desta jornada, algo fica claro como o céu do deserto. A história de Abigail não é apenas sobre o que ela fez, é sobre o que ela evitou. Ela não empunhou espada, não lançou flechas, não liderou um exército, e ainda assim, salvou uma casa inteira, evitou um massacre e guiou um rei de volta ao caminho certo. Tudo isso com palavras, com sabedoria, com o poder de uma mente serena e um coração firme. Enquanto o mundo celebrava guerreiros que venciam batalhas com sangue, Abigail mostrou que as maiores vitórias acontecem quando vencemos a nós mesmos. E é isso que torna essa história tão poderosa. Porque quantas vezes em nossa vida somos tomados pela raiva? Quantas vezes queremos reagir, nos vingar, provar que estamos certos? Mesmo que isso custe a paz, o futuro, a nossa essência, Abigail nos mostra que há outro caminho, um caminho de honra,
de escolhas silenciosas, mas transformadoras. Ela não nasceu com coroa, mas Deus a coroou com respeito e com propósito. E você? Você pode ser essa voz, pode ser esse equilíbrio em meio ao caos, pode ser aquele ou aquela que muda o curso de um destino com sabedoria e firmeza. Não subestime a força da calma, nem o poder de uma palavra dita no tempo certo. Seja como Abigail, haja com coragem, fale com sabedoria e permita que Deus use a sua paz como arma mais poderosa que qualquer guerra. Você não precisa de um trono para influenciar reis. Já se inscreveu? Se ainda não, essa é a hora. Clique em inscrever-se, deixe o seu like e compartilhe essa história com quem precisa ouvir que a sabedoria ainda tem lugar neste mundo.